Olá, hoje eu quero continuar uma conversa que na verdade eu iniciei na semana passada, tratando de diferenças entre IELB e SLB, as duas grandes igrejas luteranas presentes no Brasil. Se você talvez não entende por que eu estou falando sobre isso ou quer saber as diferenças mais fundamentais, talvez seja bom assistir aquele outro vídeo, então eu deixo o link para ele na descrição deste. Porque aqui eu trato de dois assuntos mais específicos. Diferença presente na questão do ministério e diferenças presentes na questão da Santa Ceia. Quanto ao ministério, eu destaco somente o curioso fato de que, enquanto que na IELB há somente um ministério ordenado, que é o ministério pastoral, na ISLB há quatro ministérios específicos. O Estatuto do Ministério da ISLB, a rigor, entende, né, que há somente um ministério dado por Jesus à igreja para a proclamação do Evangelho e para a administração dos sacramentos. Contudo, entende-se no âmbito da ISLB que é possível que, a partir de contextos diferentes, sejam necessários ou proveitosos ministérios específicos. Então, atualmente, há quatro ministérios na ISLB: o Ministério Pastoral, o Ministério Diaconal, o Ministério Catequético e o Ministério Missionário. Isso não quer dizer que para sempre haverá os quatro mesmos ministérios na ISLB. Inclusive, este último, né, o Ministério Missionário, foi instituído na década de 1990. E é até interessante a discussão que leva à instituição do Ministério Missionário na ISLB. Falando da ISLB, né, o documento sobre isso do Concílio de 1994, tratando da ISLB, observa que em algumas comunidades tinham se formado ou formado para si um costume de se verem praticamente como um clube, né? Um clube fechado, no sentido de que nós somos um grupo de pessoas, nós precisamos de certas cerimônias, então chamamos um pastor para servir a nós, né? Essa comunidade fechada, e esse pastor tem que fazer o trabalho para nós e não o trabalho todo da igreja, que inclui a proclamação do evangelho, o evangelismo, o acolhimento de outras pessoas, o anúncio para o mundo, né, para a cidade como um todo. Então, percebendo isso, entenderam que era bom instituir o ministério missionário para que houvesse pessoas dedicadas mais especificamente para levar a palavra para fora. E não só isso, né? Não só para a função da missão ou evangelismo, mas também para formar as comunidades, para trabalhar essa questão nas comunidades, de modo que, com o tempo, houvesse menos uma mentalidade de clube e mais uma mentalidade de igreja que se abre para servir ao mundo, né? Isso é bem interessante como proposta, e eu até procurei saber se há estudos sobre os efeitos dessa mudança da década de 1990, mas infelizmente não achei nada publicado em revistas acadêmicas da ISLB, né, ligadas à ISLB. Seria muito interessante não só um estudo estatístico, uma questão de números, mas também estudo de caso, né? O que afeta a presença de um missionário ou missionária, e como que isso muda a vida de uma comunidade, como que isso é trabalhado nas regiões da ISLB. Eu gostaria muito de saber. Então, se você conhece algum estudo, inclusive, sobre isso, ou se você tem um relato pessoal, né, ou de conhecer alguém, alguma história, seria legal que você compartilhasse conosco aqui fazendo um comentário, né? Eu agradeceria. No mais, agora passando para a Santa Ceia. Na Santa Ceia há mais diferenças, embora haja também muitas semelhanças, né? Inclusive no ano de 2002, as duas igrejas dialogaram sobre Santa Ceia e a primeira conclusão quanto ao que é o sacramento da ceia do Senhor, há um acordo muito grande, né? Naquela época entenderam isso. Agora, e eles já marcaram, mas há algumas diferenças práticas. E aí eu vou mencionar a diferença que é mencionada nesse documento de 2002, eu posso deixar o link para esse documento também. Mas antes, né, uma diferença mais perceptível e mais notada, assim, por quem participa e quem sabe de como é participar,
É que na IELB só se usa vinho na Santa Ceia, enquanto que na ISLB é possível usar vinho ou suco de uva, né? Então muitas comunidades da ISLB usam suco de uva, enquanto que todas as comunidades da IELB utilizam vinho, seja ele vinho seco, vinho suave, vinho tinto ou mesmo vinho branco, mas sempre vinho. Outra diferença que está no documento de 2002, assinado pelos presidentes das duas igrejas, é o fato de que enquanto que a ISLB pratica o que se chama de comunhão aberta, na IELB pratica-se o que se chama, eu não gosto da expressão, mas se chama de comunhão fechada. Não gosto da expressão porque eu preferia dizer que é uma comunhão mais restrita ou uma comunhão muito cuidada, né? Talvez fosse essa expressão mais adequada a meu ver. O que seria a comunhão aberta, né? Implica no fato de que se você visita uma comunidade da ISLB, praticamente pressupõe-se que você é uma pessoa batizada e você é convidado a participar da ceia, entendendo-se que a ceia não é uma ceia daquela comunidade específica, não é como ceia luterana, mas é a ceia da Igreja de Cristo. Então você, como parte do corpo de Cristo, é convidado. Em algumas comunidades há um cuidado ainda de se dizer, né, que é necessário que você creia nas palavras de Cristo, nas palavras da instituição e tudo mais. Pois bem, na IELB, por outro lado, o que acontece é que a pessoa que visita não é convidada a participar imediatamente da Santa Ceia, né? Na verdade, ela é convidada a, nesse primeiro momento, não participar. E isso gera um problema, assim, gera alguma incompreensão, eu vou dizer, né? Quem está de fora vai pensar assim, então vocês não querem que as pessoas participem da Santa Ceia com vocês. E essa não é a verdade, né? Ninguém nunca disse isso, né? Não conheço nenhum teólogo da IELB que pense assim, nós não queremos aumentar o número de pessoas que participam da Santa Ceia, não queremos mais ninguém participando conosco. Não é isso. Eu acho que todos teriam muito prazer em que todos os brasileiros e as brasileiras participassem da Santa Ceia conosco. Mas existe a questão do cuidado, né, que eu mencionei. E aí entende-se na IELB que, no caso da Santa Ceia, é estritamente necessário que a pessoa creia e entenda o que é a Santa Ceia, do que ela está participando, e haja todo um cuidado sobre o que se crê, né? A Santa Ceia expressa também uma unidade de fé, e a Santa Ceia tem uma diferença com relação ao batismo, né? Há um argumento, isso aqui talvez eu esteja delongando um pouco nesse assunto, mas é porque eu acho que ele é mais sensível, né? É porque no âmbito da ISLB é comum que se entenda a Santa Ceia mais próxima ao batismo, no sentido de que, olha, como o batismo ele não requer nada da pessoa, né? Você não requer que a pessoa creia, entenda o batismo para poder ser batizado. Há uma facilidade de fazer analogia e aplicar isso à Santa Ceia, isso no âmbito mais da ISLB. No âmbito da IELB, por outro lado, entendemos algo distinto, né? Pensamos assim, olha, são dois meios da graça, batismo e Santa Ceia, mas cada um é cada um, né? Na verdade, há semelhanças à presença da palavra, há semelhança no que o sacramento opera, mas há diferenças, há especificidades. E uma especificidade da Santa Ceia está no fato de que, uma mais básica, né? O primeiro, o batismo é que integra a pessoa ao corpo de Cristo, então o batismo tem que vir primeiro. Outra especificidade está no fato de que não se fala de um batismo, de um ser batizado indignamente, né? Um batismo indigno. Mas, como Paulo escreve aos Coríntios, há uma possibilidade de se comer de forma indigna o corpo e sangue de Cristo, de se participar da Santa Ceia de forma indigna. E isso, para nós, né, para a IELB, já é suficiente para a gente pensar. Requer-se um cuidado muito maior, não no sentido de afastar as pessoas, mas no sentido de que elas participem devidamente do sacramento, né? Então a ideia é essa, né? Eu sei que isso é interpretado de forma diferente. Então, se você vai a uma comunidade da ISLB, você pode participar, você é convidado a participar. Se você visita uma comunidade da IELB, você é convidado a não participar no primeiro momento, mas querendo participar, procurar o pastor e conversar com ele sobre isso. E a partir dessa conversa, talvez surja mais alguma conversa, e aí ele vai explicar do que se trata e
com vistas a que um dia você possa participar junto com a comunidade, né? Certamente entendendo muito bem o que se crê, entendendo muito bem o que se entende que se realiza ali. Em linhas gerais é isso, né? Eu só acho que é necessário um esforço para compreensão e um esforço para não acusar o outro lado de algo que esse outro lado não pretende, né? Então, um esforço do lado de ielbianos para não dizerem por aí que a ISLB dá Santa Ceia para todo mundo, até para quem está passando na rua, e um esforço do lado da ISLB para entender que a proposta, ou pelo menos o entendimento, nos leva a uma restrição, mas a ideia, mesmo que não se concorde com essa ideia, né, mas a ideia não fomentar uma separação, né? É isso que eu queria dizer. E isso é mais ou menos o que eu entendo que se diz na conclusão do documento de 2002, do diálogo entre as duas igrejas sobre Santa Ceia, que é isso, né? Que se continuem as conversas, que se continue a reflexão, que se aprofunde isso e que se faça isso com respeito mútuo, né? Acho isso é sempre importante. No mais, outra diferença diz respeito às crianças, enquanto que na ISLB é comum haver crianças participando da Santa Ceia, na IELB isso não acontece, né? Isso tem a ver com a mesma questão do entendimento, do entendimento sobre a necessidade do entendimento, né? Seria isso. Mas isso não foi sempre assim na ISLB também, né? Às vezes as pessoas dizem assim, a ISLB dá Santa Ceia para crianças, né? Não se pode dizer isso sobre todas as comunidades da ISLB e é algo relativamente recente, né? No Concílio de 1990 há uma discussão sobre isso da ISLB. E a discussão notava, né, e me parece que em 94 também, notava-se que uma consulta a regiões diferentes da ISLB, das 22 regiões de então, 11 tinham se manifestado completamente favoráveis, né, um avanço nesse sentido de que as crianças fossem integradas à participação da Santa Ceia, mas 50%, 11 dessas regiões, entendiam que não, calma, vamos precisar de mais diálogo, mais amadurecimento nessa questão. Hoje, então, né, você tem uma diversidade de comunidades que ainda não há participação das crianças porque o pastor entende que a comunidade nunca fez isso e não é o momento de fazer isso acontecer muito rápido, né? E aí, seguindo até o que se estabelece em documento oficial da igreja, pensa-se num trabalho mais paulatino, numa coisa de a família participar, a família instruir a criança precisa demonstrar o interesse, né? Espera-se que a criança querendo ir, e aí cada caso é entendido individualmente. Mas não é sempre assim, né? Eu conheço comunidade que até criança visitante é convidada a participar, né? Como comunidade da ISLB. Na IELB também é bom dizer, não existe, como alguns até ielbianos pensam, uma doutrina muito rígida de que só se participa da Santa Ceia após a confirmação, né? Existe, pelo menos teologicamente, no âmbito da reflexão teológica, o entendimento de que é possível pensar na possibilidade de que não estejam as duas coisas atreladas, a confirmação e a participação na Santa Ceia, né? Então é possível, por exemplo, que se no início de um processo dos encontros de instrução de confirmandos, que se trabalhe a questão da Santa Ceia e que durante então esse processo, ao longo desses anos de instrução, essas pré-adolescentes, crianças mais vividas, né, já comecem a participar da Santa Ceia junto com a comunidade. Eu não conheço uma comunidade da IELB que tenha implementado isso, mas por isso eu digo, pelo menos teologicamente existe essa possibilidade. Bom, eu espero não ter causado mais confusão do que esclarecido questões, né? Espero que você, se quiser se manifestar, esteja à vontade, mesmo para manifestar a sua opinião contrária. Eu não vou entrar em nenhum debate porque não é essa a minha proposta, mas você tem todo o direito de se expressar nos comentários aqui. Um grande abraço, né? Eu pretendo fazer um vídeo por semana agora, até o final do ano. Então nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima.